Natália é gaúcha. Todas as vezes que Natália vem para falar dessa tragédia, eu digo, Natália, nossa solidariedade ao povo gaúcho. Muito obrigado mais uma vez aqui pela presença, pela gentileza. Oi, Léo. Boa tarde para todo mundo. É muito triste tudo isso que está acontecendo. Agora mesmo, Porto Alegre não tem mais chuva, mas ainda a consequência daquela chuva toda e o temor de que volte a chover, porque tem um alerta do IMET porque pode ocorrer novas chuvas lá no estado. É muito triste, é muito desolador o que está acontecendo. A mensagem, né, dos familiares, dos amigos ficam pipocando. Também por isso, diante de toda essa gravidade, aqui o Palácio do Planalto, quando percebeu que é uma situação sem precedentes na história do Rio Grande do Sul e também do país, tanto é que isso fez com que o presidente Lula voltasse lá no estado no fim de semana. Essa ida dele foi decidida de sábado para domingo, não estava prevista. Inclusive na sexta-feira aqui no Palácio do Planalto eu perguntava se havia previsão de Lula voltar ao estado e eles respondiam que não. Então foi decidida no final do dia do sábado, início da noite de sábado, e aí o presidente levou toda a sua comitiva de ministros, chamou Arthur Lira, chamou Rodrigo Pacheco, e mais que isso, é um gesto muito simbólico da necessidade de, nesse momento, vamos recordar aqui, a gente estava num momento de estremecimento das relações entre aqui o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Fica claro que o gesto de levar Arthur Lira e Rodrigo Pacheco é que, neste momento, qualquer tipo de divergência vai ter que ficar em segundo plano para que o Congresso, o Palácio do Planalto, eles deem respostas rápidas aí para o Estado. O que a gente tem? O que esse decreto legislativo vai fazer, Léo? Porque essa decisão? O presidente Lula hoje fez uma série de reuniões, desde as 8 da manhã, esteve reunido primeiro com o ministro Rui Costa, ministro Fernando Haddad, Alexandre Padilha, ministra Simone Tebet, já cedinho da manhã aqui no Palácio do Planalto. Aí eles discutiram quais seriam as formas de legalizar a distribuição do recurso sem a burocracia, porque é uma exigência da lei, tanto da lei de responsabilidade fiscal quanto da lei que trata do novo arcabouço fiscal aprovado no ano passado. E aí a sugestão da equipe do ministro Fernando Haddad foi esse decreto legislativo. Por que isso? Há uma preocupação da equipe do ministro Fernando Haddad que esse decreto legislativo ele vai garantir que os recursos cheguem ao Rio Grande do Sul sem abrir um precedente para que depois, por algum motivo, outros estados ou mesmo lá no Rio Grande do Sul, quando a situação se acalmar, se abra o precedente para se gastar fora dessas regras e aí se criar uma bomba fiscal para o governo federal. Havia uma discussão lá no Congresso sobre a possibilidade de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, né, que inclusive foi apresentada pelos senadores, senador Alessandro Vieira, senador Eduardo Braga, mas depois essa forma de liberar esse recurso acabou sendo, neste momento, pelo menos por enquanto, descartada, porque a avaliação é que o decreto legislativo vai garantir essa agilidade para chegar aos recursos. A ministra Simone Tebet, ela aqui, durante essa entrevista à imprensa, ela detalhou que vai poder gastar para reconstruir ponte, para reconstruir estradas, para assistência das pessoas que ainda estão fora de casa. Para tudo isso, esse dinheiro extra, fora dessas regras, vai poder ser enviado lá para o estado sem risco de que, por causa da burocracia, a população fique desassistida, Léo. Natália, você no começo, você falou um pouco desse drama das pessoas próximas, né, e de como as pessoas estão vivenciando essa situação no estado, né? A gente também tem amigos gaúchos que têm falado, né, que têm mostrado ali a preocupação com parentes e da forma, né, todos praticamente têm um relato ali de tristeza ou mesmo, né, de superação. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Natália, porque eu acho que é importante pontuar, para além dessa frieza, né, da burocracia de Brasília, que é importante,
né? Que é disso que se espera, de fato, do poder público, é uma ação efetiva, principalmente nessas horas. Mas eu queria que você falasse um pouco de como você, como gaúcha, está acompanhando essa situação lá no Rio Grande do Sul. Imagino, por exemplo, e aí já me adianto aqui, que é muito forte essa imagem de um aeroporto da capital fechado. Você imaginar que na principal capital você não vai poder, até o final do mês, pelo menos até o dia 30 de maio, nem entrar, nem pousar, nem decolar do aeroporto, mesmo que você tenha ali, como o Jesus falou mais cedo aqui, outras opções ali de aeroportos. Isso já é uma imagem muito simbólica de um Estado, vamos dizer assim, que não é um exagero, está sitiado pelas chuvas, Natália. Queria um pouco desse teu relato, por favor. Pois é, Léo, a comunidade lá, né, a população, assim, quem não está na situação vulnerável de ter que ser resgatado, está formando grupos, são grupos de voluntários, são as associações esportivas lá de Porto Alegre. Um dos abrigos está numa das principais sociedade esportiva lá de Porto Alegre, que é a Sociedade Esportiva da Sojipa, além dessa mobilização do poder público. Com certeza, essa mobilização ela é fundamental, está sendo fundamental para esses resgates e esse acolhimento das famílias, porque nesse momento é bom que a gente diga também que essa é uma tragédia que ela não escolhe classe social, ela não está escolhendo classe social, porque tanto quem mora na periferia quanto quem mora em bairros mais caros, a própria orla do Guaíba, onde a gente tem as imagens da orla alagada, na zona sul de Porto Alegre, é um dos pontos em que a moradia, em que as residências têm os seus valores mais elevados. Então a gente não está falando de uma tragédia que atingiu só esse grupo, essa parte da pirâmide social. E aí é uma mobilização de todas as pessoas. Então tem jogador do Grêmio, do Inter, criando o seu grupo de voluntários, dando, né, o seu recurso, o seu dinheiro para, através de jet ski, lancha, resgatar as pessoas que ainda estão ilhadas. Tem os grupos, né, religiosos das famílias que se reúnem ou no centro espírita ou na igreja A ou B, eles também fazendo esse acolhimento para as pessoas, porque realmente está muito próximo de todo mundo. Pode chegar na minha família, pode chegar na família do colega que está, né, no sul do estado, porque o sul do estado agora que começa a chover mais forte, já tem alerta lá para o sul do estado. Então é uma mobilização intensa, porque as pessoas estão vendo essa catástrofe muito próxima da sua realidade. Não está distante de ninguém, está próximo de todo mundo. Essa é a grande diferença. E aí você falou do aeroporto. O aeroporto ele revela um detalhe importante que me chamou a atenção, inclusive, na coletiva de imprensa ontem em Porto Alegre, que o presidente Lula foi ao estado e falou lá sobre isso, que ele levou o ministro Luiz Marinho, porque ele acredita que quando a água baixar, se vai ter que discutir um plano emergencial também para fazer assistência àqueles empreendedores, microempreendedores que vão ter prejuízos. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque ficar com o aeroporto de Porto Alegre por praticamente 30 dias com ele fechado, isso tem um impacto também quando essa sociedade, quando essa comunidade começar a querer recomeçar. Então, isso também demonstra a gravidade. Para a gente ter uma ideia, a ampliação da pista do aeroporto de Porto Alegre, ela demorou 20, 30 anos para ela acontecer. Eu morei 10 anos em Porto Alegre, como já relatei aqui, e no período que eu fiquei lá, nesses 10 anos, era pauta, era assunto para o jornalismo lá local tratar dessa ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho e também da compra de equipamentos, aqueles equipamentos para que, com a neblina, quando fica mais frio lá no sul, para que para que os aviões, né, os voos não sejam cancelados. E isso demorou muito tempo. Então esse problema com a pista é muito sério. A pista ficou, o solo todo comprometido, alagado, porque teve a chuva com o Guaíba com seu nível elevado, e ali muito próximo do aeroporto Salgado Filho fica esse dique do bairro Sarandi, em que a água também acabou ultrapassando lá algumas das barreiras desse dique.
vai ser complicado retomar essa atividade, porque vai se ter que ter toda a condição técnica para ter certeza que a pista foi recuperada da forma como deveria, e internamente o aeroporto também, porque se viu que aquele alagamento que a gente percebia perto da orla aconteceu dentro do aeroporto Salgado Filho, assim como no centro de Porto Alegre, aquelas imagens que a gente rodava na sexta-feira e que continuam em alguns pontos, elas mostram o quê? Mostram uma região que é toda do comércio que está fechado, que está parado por causa dessa chuva toda e que na retomada vai precisar de auxílio, vai precisar de ajuda, Léo. Tudo bem, Natália. Queria agradecer aqui, enfim, mais uma vez aqui a disponibilidade. Você tem reportagem para fechar para o SBT Brasil. Eu agradeço muito aqui a tua presença. Forte abraço para você, uma boa tarde ainda. Já boa noite. Eu que agradeço, Léo, para a gente estar relatando e tentando fazer com que as coisas melhorem por lá, passando a informação mais correta, a informação sempre ela pensando no bem-estar dessa comunidade, das pessoas, e cobrando, inclusive, que esses recursos sejam liberados de fato, de uma forma rápida. Pois é, muito obrigado, Natália Fruer. Natália aqui dando um show de informação, de jornalismo.